Boa tarde a todos. Vamos para mais um setup. Hoje eu vou falar sobre setup na abertura. Vou falar de um setup da abertura. Esse setup ele ocorre imediatamente na abertura do primeiro candle. É necessário que a gente tenha aqui o fechamento do dia anterior no prior cut, na linha d'água. O setup ele pode ser de alta ou de baixa. Nesse caso aqui, ele teve um gap de alta, então vai ser um setup de venda, tá certo? Gap de alta, setup de venda, gap de baixa, setup de compra. Então, primeira necessidade desse setup, que esse espaço entre o fechamento e a abertura do dia atual, ele tenha pelo menos uns 10 pontos para o setup valer a pena, para que ele tenha uma possibilidade maior de ocorrer e uma rentabilidade boa, tá certo? Então, tem 10 pontos. Vamos ver aqui esse aqui. Isso aí é uma tendência, tá? Vamos ver aqui. Pô, tem 10 pontos? Quantos pontos tem? 17 pontos. Beleza, tem mais de 10 pontos. Mais de 10 pontos está ótimo. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou usar o risco e ganho. O risco e ganho que eu tenho aqui, ele é calculado proporcional a Fibonacci. Você vai lá em propriedades e programa o risco e ganho. Não é isso, já errei aqui. Vou colocar risco e ganho, faltou clicar aqui. Risco e ganho. Aquilo ali era Fibonacci. Tá, então eu vou traçar um risco e ganho daqui, ó. Tá? Da mínima do candle fechado até a máxima dele, ó. Então esse aqui, máximo um pouco aqui. Esse aqui é o meu risco e ganho. Alvo. Primeiro alvo, 161. Segundo alvo, 261. Perfeito. Minimizando o gráfico, o que eu tenho aqui? Eu tenho esta posição. Setup já foi lançado, traçado, você vai colocar a tua ordem na mínima do candle número 1 da abertura do dia atual. Na mínima, aqui. Ordem na mínima. Ordem de quê? Ordem de venda. Porque tu queres vender para chegar no prior cut. Aqui, ó. Na linha d'água do outro candle. Tá certo? Então, esse aqui seria o teu alvo. Teu primeiro alvo. O teu stop, na máxima, mais 2 tickets. Tá? O teu stop. A entrada, um ticket abaixo, tá? Da mínima do candle número 1. Perfeito. Então, ele vai continuar, a tendência dele era para cima, uma tendência de alta, ele vai continuar, e alguma hora, alguns minutos depois, vários candles aqui, ele vai ter que fechar esse candle, esse gap, tá? Então, para fechar o gap, ele vai ter que tocar na prior cut aqui, ó, que é para ele zerar a operação dessa vela invisível aqui, ó. Tem uma vela invisível aqui. Então, ele fazendo isso, ele atinge o alvo. Sendo que, olha a rentabilidade desse setup, tá? Ele vai atingir o alvo, vou minimizar aqui. Olha isso, vou botar em selva aqui, ó. Olha isso. A entrada dele foi aqui, alvo 1, alvo 2. Stop lá em cima. Não se preocupe, que ele não vai estopar vocês. Por quê? Porque ele só vai ativar o teu gatilho quando ele voltar. Enquanto ele estiver para cima, teu gatilho está salvo. E outra, quando ele estiver voltando, você tem que analisar aqui as médias, né? Se as médias estão cruzando para baixo, ótimo. Se estiver cruzando para baixo, significa dizer que ele vai mais para baixo, ótimo. Se tem uma tendência sendo formada aqui, ó, ótimo, já está sendo formada uma tendência. Então, isso aqui foi excelente para fazer um setup abaixo desse cruzamento, tá certo? Então, e fora que também tem suporte, e num suporte você sabe que vai dar sinal, né? Teve aqui esse imbalance aqui, ó, tocou aqui, teve essa lateralização aqui também, teve esse suporte. Então, você já tem uma noção
qual vai ser mais ou menos a tua entrada. Aqui, pelo nosso setup, eu criei essa programação aqui, ó, que ela é combinada com RSI, gera um setup de inside bar e ainda gera um setup de ADX, tudo em conjunto. Olha só a nossa entrada aqui, ó. Nossa entrada ocorreu nesse pullbackzinho aqui, ó, tá? Mas fora a nossa entrada, aqui na lateralização, essa lateralização aqui, consolidada aqui, ó, ele entrou aqui depois do rompimento do inside bar no candle 47, tá certo? Ou no rompimento da 200, ou na máxima do candle 46, que era 1, 2, 3, rompendo 1, 2, 3, dando venda. E a nossa posição, que foi mais clássica, né? mais, assim, mais tardia, né? Olha só, pullback, rompimento daqui, ó. Já desceu com a ordem rompendo aqui, ó. Tá? Ele veio, subiu, quando ele desce de volta, já está rompendo aqui esse candle fúcsia. Isso aqui, esse fúcsia é um setup, significa dizer o quê? Significa dizer que eu tenho RSI, que eu tenho uma tendência, que eu tenho D- para cima e que eu tenho ADX para cima. Então, gera uma posição de tendência de baixa. E as médias também. Então, eu tenho um lucro nesse setup bem grande. Olha aqui, ó. Se eu colocar desta entrada aqui, aonde eu marquei, tá? Desta entrada aqui onde eu marquei, para o primeiro 161, olha quanto é que deu. 45 pontos. Até no alvo número 2, olha quanto deu. 77 pontos. Então, é um setup que pode ser muito interessante. No alvo do Prior Core, cadê aqui? Na abertura, né? Deixa eu ver aqui. Por que que não está aparecendo aqui? Ah, tá aqui. Deveria estar aparecendo, né? Se eu for calcular aqui, só vai dar os 17 pontos, ó. Opa, é isso que não pode acontecer. Deixa eu travar a tela aqui. Só um instantinho. Imagina se acontece isso na... Olha só. Olha aqui. Tá aqui até o prior core. Tem os 16 pontos aí, ó. Então, 16 vezes 10, 160. 77 vezes 10, 770. Então, essa é a rentabilidade desse setup. Agora, é mais garantido ele tocar no prior core, tá? Aqui na linha d'água. Tá? Tocou aqui, já passou, já conseguiu. Olha, ele vai lá em cima, voltou. Não estopou você, teu stop está lá em cima. Aí até que ele desce, ele te dá um 61. Um 61 tem uma grande probabilidade, eu não sei o percentual exato, para ficar calculando, não fiz backtest disso aqui, mas a gente pode pesquisar. Tem uma grande probabilidade, eu acho que deve ser acima de 65%, ele atingir 161. E já para atingir o 261 mais abaixo, aí ele já vai baixar aí para mais 10% abaixo, talvez. Pesquisem. É um setup interessante de fazer, mas nem sempre ele ocorre, tá? Olha só, nessa aqui ele ocorreu, nesse dia aqui. Vamos ver quando ele ocorreu de novo. No dia seguinte ele não ocorreu, não teve gap. No dia seguinte não ocorreu, não teve gap. Olha isso aqui, interessante. No próximo dia, que seria acho que o dia atual, no dia anterior, anteontem, ele teve um mega gap de baixa, mas olha o que aconteceu. Ele não voltou para fechar o gap. Ó, ele fechou 50% do gap só. Então, ele não veio ainda. 50% nem deu 50%. 50% ia ser aqui, a metade. Tá? Vamos ver aqui. Ó, não foi fechar o gap. É o dia de hoje, ó. O dia de hoje está aqui, tá? O dia de hoje ele também teve aqui um gap que foi o quê?
Ó, não teve gap. Então, esses dias todos não ocorreram gap, e no dia que teve gap, ele não fechou o gap. Então, tem esse problema, tá? Mas, em compensação, a tua ordem não foi ativada, né? Por quê? Porque tu colocaste uma ordem de venda aqui, ó. Ele fechou o gap aqui, tu colocaste uma ordem de compra aqui, no caso, gap de baixa, ordem de compra, gap de alta, ordem de venda. Então, tu querias que ele fosse para o prior quote, aqui em cima. Ele não foi, ele continuou descendo, não pagou nem metade do gap, tá? Então, tem esse porém. Às vezes, ele não fecha o gap e não aciona a tua ordem. Também tu não vai ter nada. O teu problema vai ter se ele ativar o teu gatilho e ele ainda não for fechar o gap. Ele for para baixo, estopar e depois fechar o gap. Ou nunca mais fechar o gap, tá? Então é isso. Observem esse setup, é um setup interessante. Observem também quando ocorre esse setup, qual é a situação do ADX, qual é a situação do volume, tá? Isso é importantíssimo. Aqui, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, ó, daquele exemplo que eu dei, tá aqui a entrada, como estava o ADX nessa posição. Deixa eu ampliar o ADX aqui, ó. Olha aqui. Como o ADX estava nessa posição aqui. Quando ele acionou, o ADX tinha qual tendência? Ele acionou aqui, ó. O ADX estava para cima e estava D- apontando para cima. Significa dizer que ia dar venda, tendência de venda. Isso é importante. O ADX estava acima da linha 20-25 aqui, tá? O ADX é o vermelho. Desculpa, o ADX é o branco. O vermelho é o D-. Então, eu tinha D- e ADX apontando para cima nessa posição de venda. Setup bom, interessante, só que tem um stop caro. Tem um stop caro. E o risco é alto. Nem sempre ele vai fechar o gap, nem sempre vai ocorrer o gap, nem sempre, ou quase sempre, existe a possibilidade de ele vir estopar antes de fazer o acionamento do gatilho dando positivo. Tá bom? Então é isso. Aguardem o próximo setup. Até mais.